Eu nunca fui de acreditar nessas histórias sobre Sete Além. Para mim, era só um conto urbano, uma lenda de internet. Até aquela noite. Era tarde, talvez umas 23 horas, e eu voltava do trabalho de metrô. Sempre pegava a mesma linha, descia na mesma estação e caminhava os mesmos 5 minutos até minha casa. Rotina monótona, sem surpresas. Mas naquela noite, algo mudou. O metrô estava mais vazio que o normal. O ar parecia pesado, como se eu estivesse respirando algo mais denso do que ar. As luzes do vagão piscavam e eu sentia um incômodo crescente, um frio estranho subindo pela coluna. Eu olhei ao redor. Havia apenas 3 pessoas no vagão. Um homem de terno escuro, sentado de costas para mim. Uma mulher magra, de cabelo muito longo, que olhava fixamente para o chão. E uma criança de pele muito pálida, parada no canto, sem piscar. O metrô parou e as portas se abriram. A estação não era a minha, mas alguma coisa me disse para descer. Quando coloquei o pé na plataforma, percebi que algo estava errado. O ar ali dentro era denso e havia um cheiro forte de ferrugem e umidade. O letreiro da estação estava gasto e eu não conseguia ler o nome. As luzes piscavam e no curto instante de escuridão eu vi. As pessoas ali não eram normais. Seus rostos pareciam um pouco errados. As feições deslocadas, como se tivessem sido desenhadas por alguém que não entendia completamente a anatomia humana. Seus olhos eram fundos e imóveis. Alguns estavam de costas, mas pareciam saber exatamente onde eu estava. Meu coração disparou. Um deles, um homem alto de terno cinza, se virou para mim. Seu rosto era familiar, mas deslocado, como se estivesse ligeiramente borrado. Ele sorriu. Mas o sorriso não era um sorriso de verdade. Era apenas uma linha esticada. Eu quis correr, mas minhas pernas estavam presas no lugar. Foi então que eu percebi. O metrô não tinha partido. O vagão ainda estava ali, de portas abertas, mas agora vazio. Um som grave percorreu a estação, como um trovão distante. O letreiro piscou e por um breve momento consegui ler. 7. Ao. Meu sangue gelou. A estação inteira pareceu tremer. Os rostos distorcidos começaram a se mover, mas sem andar. Eles simplesmente surgiam mais perto a cada piscar de luz. Meu corpo finalmente reagiu. Eu corri de volta para o metrô e pulei para dentro do vagão. As portas fecharam com um estalo seco. O trem começou a se mover. Eu me virei para olhar a plataforma pela última vez. Eles estavam todos ali, parados, olhando para mim. E no vidro da porta refletido na luz fraca da estação, eu vi algo atrás de mim. Alguém sussurrou no meu ouvido. Volte quando quiser. Acordei no dia seguinte na minha cama. Não sei como cheguei lá. Meu celular ainda marcava a hora em que eu havia pegado o metrô na noite anterior. Era uma terça-feira qualquer. Saí do trabalho mais tarde do que o normal, cansado e com dor de cabeça. Já passava das 8 da noite quando cheguei à estação. Em horário de pico, aquele lugar costumava ser um inferno, com filas enormes e empurrões. Mas naquela noite, a plataforma estava vazia. Hesitei por um momento. Olhei para o relógio no painel digital. 20h13. Talvez eu tenha dado sorte e cheguei no intervalo entre os trens, pensei. A estação parecia um pouco diferente, mais limpa do que o normal. As pichações que sempre cobriam as paredes haviam sumido. No lugar delas, o concreto liso e escuro se destacava, refletindo a luz artificial de maneira fria e estéril. Devem ter feito uma limpeza recentemente. Pensei de novo, sem dar muita importância. Então, ouvi o som metálico do trem se aproximando. Esperei o vagão parar e as portas se abrirem. O interior estava cheio de gente como esperado. Soltei um suspiro aliviado e entrei. Consegui um lugar para sentar, o que era um verdadeiro milagre em um horário como aquele. O cansaço do dia bateu forte
Fechei os olhos por um momento, ouvindo o zumbido do trem nos trilhos. O balanço monótono me embalou. E antes que percebesse, havia cochilado. Não foi um sono longo. Devia ter sido apenas alguns minutos. Mas quando acordei, algo estava errado. O trem estava vazio. Todos os assentos, que antes estavam ocupados, agora estavam desertos. Olhei ao redor, confuso. O vagão estava silencioso demais. Nem mesmo o barulho da cidade ecoava do lado de fora. Verifiquei meu celular. A bateria estava morta. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu deveria ter descido há muito tempo. O trem começou a diminuir a velocidade, preparando-se para parar em alguma estação. Olhei pela janela, esperando reconhecer o nome do lugar. Mas a placa estava gasta, suja e quase ilegível. Só consegui distinguir as letras 7 no letreiro apagado. As portas se abriram com um chiado metálico e um vento frio entrou no vagão. Dei um passo hesitante para fora. A estação era antiga, com paredes rachadas e azulejos gastos. Não havia bancos, cartazes ou qualquer sinal de vida. Atrás de mim, o trem permaneceu parado por alguns segundos, como se esperasse algo. Então, as portas se fecharam e ele partiu. Fiquei ali, parado, ouvindo o som dos trilhos desaparecendo, na escuridão. Foi quando percebi que a estação não tinha saída. Eu deveria estar em algum bairro movimentado, perto do centro. Mas ali não havia ninguém. Subi as escadas da estação esperando ver uma avenida, prédios, táxis, mas o que encontrei foi silêncio. As ruas estavam desertas. Os postes de luz piscavam, emitindo uma luz amarelada fraca. As calçadas eram tortas, rachadas. Algumas janelas estavam abertas, mas não havia som vindo de dentro das casas. Nenhum cachorro latindo, nenhuma televisão ligada. Tudo parecia abandonado. Olhei para trás, tentando voltar para a estação, mas as escadas que eu havia subido agora levavam a um beco sem saída. O caminho por onde eu tinha vindo não existia mais. Meu peito apertou. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava muito errado. Andei pela rua, tentando encontrar alguém. Qualquer um. Foi então que vi um grupo de pessoas ao longe. Elas estavam paradas na esquina, imóveis, de costas para mim. Pensei em chamá-las, mas algo me fez hesitar. Havia algo estranho nelas. Elas estavam paradas de um jeito errado, rígidas, como se fossem manequins abandonados. Então, uma delas virou a cabeça. O movimento foi brusco, como se os ossos tivessem estalado no processo. Mesmo de longe, senti que olhava diretamente para mim. Meu sangue gelou. Foi então que todas as outras viraram ao mesmo tempo. Eu não esperei para ver mais. Comecei a correr. Passei por ruas estreitas, tentando encontrar uma saída daquela cidade. Cada beco, cada esquina que virava, parecia repetir o mesmo cenário. Como se eu estivesse preso em um looping sem fim, até que ouvi uma voz. Você não devia estar aqui. Virei rápido, mas não vi ninguém. O vento soprou forte, trazendo um cheiro de ferro e umidade. Então, outra voz sussurrou. Mais perto desta vez. O trem não era para você. Meu coração quase parou. Dei um passo para trás, mas algo segurou meu ombro. Gelei e virei devagar. Atrás de mim, uma figura alta e encapuzada me observava. Seus olhos eram totalmente negros, sem pupilas. E então ele sussurrou: pegue o próximo trem, ou nunca mais sairá daqui. Antes que eu pudesse reagir, senti um solavanco. A escuridão me engoliu e tudo sumiu. Acordei com um tranco forte. O trem estava em movimento. Olhei ao redor. O vagão estava cheio de gente outra vez. Minha respiração estava pesada, meu peito doía. Verifiquei o relógio na parede do vagão. 20h14. Apenas 1 minuto havia passado desde que embarquei. O trem chegou à próxima estação. O nome era familiar. Minha estação. Sem pensar 2 vezes, saí correndo para fora. Nunca mais consegui dormir em um trem, não importa o quão cansado eu esteja. Eu nunca contei essa história para ninguém.
Mesmo agora, décadas depois, me pego duvidando se aquilo aconteceu de verdade ou se foi algum delírio da minha mente infantil. Mas eu lembro de cada detalhe. Eu tinha 8 anos quando aconteceu. Meus pais me levaram a um parque de diversões que tinha sido montado na cidade. Era enorme, cheio de luzes piscando, brinquedos coloridos, cheiro de pipoca e algodão doce. Meus pais eram rigorosos, sempre diziam para eu não sair do lado deles. Mas eu era uma criança teimosa e curiosa. E foi assim que tudo começou. O labirinto de espelhos ficava nos fundos do parque. Era uma atração menor, sem filas. Vi um grupo de adolescentes entrando e, sem pensar, me afastei dos meus pais e fui atrás. Quando passei pela entrada, um senhor de uniforme azul me olhou com desinteresse e apontou para dentro. Cuidado para não se perder, garoto. Eu ri. Achei que era só para assustar. Mal sabia eu o que me esperava lá dentro. Os corredores eram estreitos e os espelhos eram perfeitos demais. Sabe quando você fica na frente de um espelho e percebe que algo parece ligeiramente errado, mas não consegue dizer o quê? Eu sentia isso em todos eles. Meus reflexos pareciam atrasados, pequenas frações de segundo, quase imperceptíveis. Mas eu via. Continuei andando, tentando encontrar a saída. Mas os caminhos se repetiam. E quanto mais eu andava, menos o parque. Fazia sentido. Os sons do parque foram sumindo. Não havia mais o barulho das risadas, dos brinquedos girando, das músicas. Só o silêncio e meu próprio reflexo. Mas então, em uma encruzilhada de espelhos, eu vi outra criança. Ela estava parada no final do corredor de costas. Usava roupas iguais às minhas. Meu coração acelerou. Ei! Chamei. A criança virou a cabeça devagar. E então eu vi o rosto. Era o meu rosto. Mas os olhos eram fundos, escuros demais. E ele não tinha boca. Corri sem olhar para trás. Os corredores pareciam infinitos, dobrando sobre si mesmos, espelhos multiplicando imagens que não eram minhas. E então, do nada, esbarrei em alguém. Calma, garoto. Você se perdeu? Olhei para cima e vi um homem alto, usando um terno cinza e um chapéu escuro. Seus olhos eram fundos, sombreados pelo chapéu, mas sua voz era calma. Você não deveria estar aqui ainda, sabia? Eu tremia. Não conseguia responder. Ele suspirou. Venha, eu vou te ajudar a sair. Ele me guiou pelo labirinto e a cada passo o lugar parecia mudar. Os espelhos ficaram menos nítidos, como se fossem apenas vidro comum. O silêncio foi substituído pelo som das atrações do parque. As risadas voltaram. E então, de repente, eu estava fora do labirinto. O homem não estava mais comigo. Eu estava de volta ao parque, na mesma entrada onde tinha entrado. E os gritos da minha mãe me trouxeram à realidade. Meus pais estavam desesperados. Eles disseram que eu tinha desaparecido por horas, mas para mim, tinham sido só alguns minutos. Tentei explicar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. No dia seguinte, o parque fechou sem aviso prévio e nunca mais voltou à cidade. Agora, adulto, ainda me pergunto, quem era aquele homem? E se ele não tivesse me ajudado, eu teria ficado preso lá para sempre? Houve uma época em que eu adorava explorar lugares abandonados, não por adrenalina, mas pela estranha sensação de estar pisando em um espaço esquecido pelo tempo. Eu gostava de imaginar as histórias das pessoas que passaram por ali, os momentos que aquelas paredes testemunharam. Foi assim que encontrei a porta. Era uma construção antiga no centro da cidade, um prédio comercial fechado há décadas. Não era difícil entrar. O cadeado do portão já estava quebrado e as janelas do térreo haviam sido lacradas com tábuas frouxas. Meu erro foi querer ir mais fundo. Lá dentro, o ar era pesado, carregado de um cheiro de madeira úmida e poeira. O piso rangia com cada passo e eu caminhava devagar, iluminando o caminho com a lanterna do celular.
O silêncio absoluto tornava o ambiente ainda mais estranho. Foi então que vi a porta preta. Ela destoava completamente do resto do lugar. Enquanto todas as outras portas eram de madeira antiga e descascada, essa era diferente, feita de um metal escuro, sem maçaneta, apenas uma fechadura enferrujada no centro. E o mais estranho, ao lado dela, preso à parede com um prego, havia um molho de chaves. Se eu fosse mais esperto, teria ido embora. Mas algo naquilo me chamava. Meu coração batia rápido, e mesmo assim meus dedos foram direto para as chaves. Elas pareciam absurdamente frias ao toque, como se tivessem sido guardadas em gelo. Escolhi uma delas e a encaixei na fechadura. A porta se abriu sozinha. O que vi do outro lado não era um cômodo comum, era uma rua. Mas não qualquer rua. O céu tinha uma coloração avermelhada, como o de um pôr-do-sol que nunca acaba. Os prédios ao redor eram retorcidos, suas janelas não tinham vidros, apenas buracos negros como olhos vazios. O ar cheirava a ferro, e um vento gelado passava por mim, trazendo consigo um som de passos distantes. Meu estômago revirou. Eu não estava mais no prédio abandonado. Atrás de mim, a porta havia sumido. Andei devagar pela rua. Os postes piscavam, mas não emitindo luz amarela. A luz era branca demais, quase azulada, e parecia mais fraca a cada minuto. Eu tentava encontrar um ponto de referência, mas tudo parecia igual. Foi quando percebi que não estava sozinho. Mais à frente havia pessoas, ou pelo menos algo parecido com pessoas. Eles caminhavam devagar, suas cabeças caídas para o lado em ângulos impossíveis. Suas roupas eram comuns, mas seus rostos, algo estava errado. Os olhos eram fundos, os sorrisos largos demais. Pareciam deslocados, como se fossem imagens borradas, tentando se encaixar na realidade. Um deles parou, virou a cabeça lentamente na minha direção, o pescoço estalando, e então ele começou a me seguir. Eu corri. As ruas não faziam sentido. Cada esquina que eu virava levava a outra rua idêntica à anterior. Nenhuma saída, nenhuma porta, apenas aquele ambiente distorcido e a sensação crescente de que eu não deveria estar ali. Foi quando vi a chave. Ela estava no chão, brilhando sob a luz fraca de um poste. Era idêntica à que eu usei para entrar, mas agora parecia mais nova, sem nenhum sinal de ferrugem. Peguei-a e meu coração disparou ao ouvir um som próximo, passos pesados, rápidos, vindo direto para mim. Olhei para trás e vi aquela coisa correndo. Ela não deveria se mover tão rápido. Seus membros pareciam se deslocar de maneira errada. Seu rosto estava cada vez mais distorcido, a boca se abrindo além do que um ser humano deveria conseguir. E então eu vi a porta. Era idêntica à anterior, no meio da calçada, sem estar presa a nenhuma parede. Corri até ela e enfiei a chave na fechadura com mãos trêmulas. O clique ecoou pelo ar e a porta se abriu, mas havia algo do outro lado, uma sombra alta, imóvel. Ela não tinha olhos, apenas a silhueta de um rosto alongado. Eu senti que ela me observava, mesmo sem ver nada. Meu corpo congelou. Então, ela falou. Uma voz rouca, grave, cheia de ecos. Algo precisa ficar. Eu não entendi no começo, mas então eu soube. Para sair de Sete Além, eu precisava deixar algo para trás. Algo importante. Minha mente se encheu de pavor. O que significava isso? Minha memória, minha identidade, minha vida? Eu não tinha escolha. A sombra estendeu uma mão esquelética. Meus dedos tremeram enquanto seguravam a chave. E então ela pegou algo de mim. Não sei o que foi. Não consigo lembrar. Mas a sombra recuou e a porta se abriu para um escuro absoluto. Eu pisei dentro. Acordei no chão do prédio abandonado. O molho de chaves não estava mais lá. Levantei, sentindo-me estranho. Algo dentro de mim estava faltando,
como quando você esquece uma palavra na ponta da língua, mas multiplicado por 1000. Saí do prédio o mais rápido que pude. Os dias passaram, mas eu nunca mais fui o mesmo. Sinto que perdi algo importante, mas não consigo lembrar o quê. As pessoas dizem que minha expressão mudou, que meus olhos parecem mais vazios. Será que eu realmente saí de Sete Além? Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.